Jesus. Mas veja, então o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu estou falando aqui não é porque nós somos... E é uma oportunidade que Deus dá para a gente, ok. Mas não é porque eu quero mostrar que eu sei, não é vaidade. Mas é para fazer sentido para vocês em algum momento. É para despertar em vocês que pregam. Eu já percebi que quando vocês vêm cantar aqui, a liturgia de vocês cantam, vocês ministram. E ministrar 15, 20 minutos é uma pregação. Quer dizer, tem que ter. Aquele dia eu estava falando, vai sobrar o que para mim no final na hora que eu for falar aqui, vai sobrar o que para mim? E o Jesus, olha aí, Jesus. Mas que nada, deixa chover, deixa vir com abundância. Então isso aqui não tenha como uma vaidade, não. Eu só estou dizendo porque em algum momento vai fazer sentido. E você vai glorificar o nome do Senhor. Então, contribuição dos pentecostais às missões mundiais. Aqui, esse livro aqui, eu tirei isso aqui. Eu sou péssima com tecnologia, péssima. Mas, ok. O que eu queria dizer é o seguinte. Esse aqui eu tirei um print, eu tirei uma foto desse livro que chama O Espírito e a Palavra. Eu deixei aqui em cima porque eu queria mostrar para vocês. Se vocês lerem esse livro e não chorarem, eu vou falar para vocês, aí nós estamos ruins. Lê esse livro, O Espírito e a Palavra, do Gutierrez, alguma coisa aí. Um fala do outro, sabe? Mas esse aqui, lê O Espírito e a Palavra. E ele fala assim, eu vou aumentar aqui, eu só queria esse pedacinho que eu tinha grifado lá em casa. Os pentecostais, nós estamos falando da contribuição de pentecostal para as missões, então nós estamos no assunto. Os pentecostais são bibliocêntricos e cristocêntricos. A natureza centrada na palavra do movimento pentecostal reflete-se no fato de ter começado com o colegiado bíblico. A maioria dos historiadores aponta para um derramamento do Espírito Santo na escola bíblica de Charles Parham, eu acho que é assim que fala, né? Em Kansas, em 1º de janeiro de 1901. Como o começo do movimento pentecostal. Então, eu já estou dizendo para você, onde é que começa o movimento pentecostal? Começa, é verdade, começou lá em Atos 2. Mas teve fases da história da igreja que ficaram só alguns focos desse incêndio. Em alguns momentos foi quase apagado, mas o Espírito foi lá e soprou. E a chama pegou de novo para a glória do nome do Senhor. Então nós estamos vendo do soprar do Espírito, nós vamos ver de 1901 para cá. Era só para situar vocês. Então olha lá, a natureza centrada em Cristo do movimento é evidenciada pelo impacto missionário do movimento. Então estamos dentro da nossa lição. Estamos no tênis? Estamos. Se alguém chamar minha atenção, estamos. Aqui, o impacto missionário de movimento. Missionários viajaram ao redor do mundo a partir do reavivamento da Rua Azusa. Quem já estudou sobre a Rua Azusa? Quem já estudou sobre a Rua Azusa? Rua Azusa. Se você escutar a história da Rua Azusa e não cair de cara no chão e não glorificar a Deus do que aconteceu ali, porque foi de lá que veio para cá. Eu só estou aqui, você só está aqui, falando dos dons, de missões, de poder do Espírito Santo, falando em línguas, crendo nos dons de cura, de maravilha, porque teve esse avivamento na Rua Azusa, que foi precedido por esse que eu vou falar aqui para vocês, muito rapidamente. Então a gente precisa conhecer a nossa história. Se a gente não consegue conhecer a história da igreja toda, porque é muito tempo e nós vamos estudar em outras matérias, peguem pelo menos da reforma para cá. Marca isso, reforma protestante, movimento pentecostal, pentecostalismo, são nomes, depois você joga no Google, na inteligência artificial também lá, mas deem seus pulos, sabe por quê? Porque hoje eu fui fazer um pão, eu sou péssima na cozinha, confessar pecado, eu sou péssima, meu marido ama cozinhar, meus filhos amam, ceia de Natal, não precisa eu não preciso, não precisa estar lá. Os meus filhos fazem tudo, da decoração, tudo que você pode imaginar, as entradinhas, que eu acho maravilhosa. Eles ficam horas, eles preparam, eles recepcionam a família. A coisa mais linda, o casado, a menina. Você vai trazer o quê? Eu vou levar isso. E você vai trazer o quê? Eu vou trazer isso. E você? Eu trago as entradas. E você é assim. E o pai, eu levo o pudim, eu levo... Eles fazem, eles. Eu só como e engordo, infelizmente. Mas deixa, o que eu quero falar? Então, mas se eu faço o básico, ninguém passou fome, está todo mundo bonitinho, alimentado.
Mas eu não consigo, eu não faço. Não tenho um livro de receita. Meus filhos têm lá, eu não tenho. Mas o que aconteceu? Hoje eu queria fazer um pão. Eu falei, mas faz tempo que eu estou tentando fazer um pão. Aí eu falei, eu vou ter que pegar essa receita, que não é muito difícil o pão. Mas eu vou começar pelo pão. Eu vou pegar, falei para meu marido, me leva no mercado, eu vou comprar o fermento, que o resto eu tenho. E nós não vamos fazer sujeira, só está nós aqui, não vamos fazer sujeira, mas nós vamos fazer esse pão. O pão ficou lá, está assando lá, ele já deve ter saído. Mas eu peguei a receita, fui no mercado, deu trabalho. Porque eu fui no mercado, comprei, li a receita, olhei, pensa, eu tinha que pensar como é que era que fazia. Dá trabalho ou não dá trabalho? Assim é a mensagem. A mensagem, quando ela vai aparecer aqui no púlpito, a não ser que você dê o McDonald's. Fast food, o enlatado, aquilo que, o miojo, que é aquela aguinha salgada que mata a fome, mas não alimenta, que dá anemia. O que eu quero dizer? Isso aqui é trabalho, isso aqui é labor teológico, que eu e você precisamos. Eu quero dizer para você que, assim como para mim foi abrir uma receita, amassar esse pão, tinha que sovar essa massa 20 minutos. Falei, não é possível. Olha, vocês não dava para rir? Fala. Olha a minha cabeça. Aí eu penso, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou conhecer? Eu quero conhecer. Eu quero mergulhar nessas águas. Você pode adorar a Deus por isso? Então eu preciso conhecer. Então isso daqui, se isso é fácil para mim, o pão não é fácil para vocês, né? O pão é fácil, que eu já vi. Isso aqui é fácil para nós, mas precisa de querer se aprofundar. E o segredo, quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você conhece Ele, mais você ama. O pessoal fala assim, quem faz teologia esfria coisa nenhuma. O coração pega fogo. A gente adora, a gente louva, a gente quer caminhar com o Senhor. Amém? Por isso, então faça as suas receitas. Aquela que o Senhor te direcionar. Depois você vai ter o púlpito para você entregar para quem está ouvindo. Aí a pessoa vai falar, que comida maravilhosa, que palavra, de onde essa moça trouxe essa palavra? De onde esse pastor trouxe essa palavra? Essa palavra não surgiu. Você pode glorificar Jesus por isso? Xandará malabraçu. Oh, glória a Jesus. Então vamos lá, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos correr agora. Agora tem que diminuir aqui, ó. Vamos correr. Ó. Contribuição das missões. Historicamente, o termo pentecostal está ligado sociologicamente à explosão do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, que nem está no nosso livro, só que eu expandi um pouco mais. No final do século XIX, início do século XX. Já vou terminar aqui. Já é para terminar? A irmã subiu. É para terminar, não? 9:2. Pode? Posso andar um pouquinho aqui? Então, ó, presta atenção. No 2 aqui, ó. O movimento pentecostal teve início em 1901, com uma reunião de estudo bíblico e oração no Colégio Bíblico Bethel, em Kansas, com Charles Fox Parham, eu acho que é assim que fala. Depois é que veio para a Rua Azusa, que é nesse daqui. Mas para não cansar vocês, eu só vou falar daqui e daqui. Ó, o movimento pentecostal, lá em 1900, lá nos Estados Unidos, os irmãos começaram a fazer o quê? Eles estavam no curso teológico. Hoje é FAESP. Lá era Bethel. E eles estavam estudando, nós estamos muito depois da reforma, e eles estão estudando, teve grandes avivamentos, eu vou falar lá, mas chega um momento que esses irmãos estão debruçados, como nós estamos aqui, estudando as Sagradas Escrituras, e perguntando, e os dons espirituais? E o batismo com o Espírito Santo? E a segunda bênção? Existe uma segunda bênção, uma bênção que vai depois da salvação. A salvação é a primeira, mas existe a segunda bênção, que os avivalistas, que outros falaram. E vamos estudar para ver? Aí eles abrem, estudam esse pastor, que é o professor, esse Charles Fox Parham. Então ele coloca essa matéria de teologia lá na FAESP deles lá. E começa a estudar. Estudo. E o livro de Atos. Qual é a evidência do falar línguas estranhas?
isso parou ou não parou, cessou ou não, os dois vão estudando, nas minhas palavras, tá? Vão estudando. Aí o que acontece? Na passagem, aí ele deu uma lição de casa para os alunos. Vocês levem essa matéria para casa, estudem, orem, estudem, e a gente faz uma reunião aqui, discute se isso cessou ou não, ok? Lição de casa, ok. Aí vieram. Só que quando voltaram para casa os alunos, para a escola, para a classe, eles entenderam, assim, todos eles, unanimamente, chegaram ao ponto que sim, o batismo com o Espírito Santo, e os dons de língua, os dons espirituais, eles são para a atualidade deles lá na época e hoje aqui também, né? Mas lá, não cessou nada, não. Continua assim. E como é que a gente faz, então? Então, nós vamos orar. Se isso é verdadeiro, é bíblico, é para nós vamos orar. E for orar. Na noite de ano, de 1900 para 1901, na passagem de ano, eles estão orando. E a irmã Agnes Osman, ela foi batizada com o Espírito Santo, com evidência, falando em línguas estranhas. Amém? Por isso, depois de lá foram muitas, mas não dá para falar. Até o professor foi batizado, que ele não era. O Seymour, que está aqui embaixo, esse Seymour, ele é um filho de escravo negro, e ele está vivendo na época da segregação racial. Ele escuta falar das aulas dessa escola, e ele vai lá poder aprender. Só que ele é negro, ele não pode assistir aula na sala de aula, mas ele pede para assistir. Aí colocam uma cadeira no corredor, e ele assiste no corredor, ele escuta, mas o mesmo fogo que estava lá, também pega no coração dele. Aleluia. Esse Seymour agora, William Joseph Seymour, ele vai para Los Angeles. Como? Com a mensagem pentecostal. E lá ele começa a pregar, e aí tem toda uma história para contar, mas eles acham um galpão na rua Azusa, eu acho que a partir daí vocês conhecem, e começam a fazer cultos que não tinham fim. Eles riam, eles choravam, eles caíam, Jesus curava. E aí o que aconteceu? A reportagem lá da época, um canal de televisão, queria fazer uma chacota com eles, expor para o mundo o que estava acontecendo lá, que eles ficavam horas e horas orando, jejuando, falando, e falou, está tudo doido esse povo, e foram lá fazer uma matéria. Chegou lá, começou a noticiar, e isso começou a ir para outros lugares. Outras pessoas curiosas começaram a ir lá, e aquilo começou a vir gente, vendo gente orando, e Jesus curando, Jesus batizando, Jesus chamando. Essa é a nossa história. Para correr mais, para nós tomar o nosso café. Agora, ele aqui na rua, é o maior desavivamento. Agora, isso começou a ir para outros, isso começou a tomar uma proporção. E aí, pessoas de outros países vieram fazer conferências, vieram e também queriam passar pela Rua Azusa. Depois vocês vão ler isso aí. E os missionários. A pessoa que aprendia que era batizada com o Espírito Santo e cheia e ficava convencido dessa verdade pentecostal, ia sair ensinando os outros. Aí os outros vinham, e vinham e batizava. E nesse meio veio Daniel Berg Gunnar. A história é longa, mas é muito resumida. Aí eles vão lá e eles estiveram no avivamento da Rua Azusa. E depois, quando eles voltam, batizados no Espírito Santo, para a terra deles, vocês vão ler a história, aí o que acontece? Chega lá, Jesus chama eles para vir para o Brasil. Deus usa um irmão em profecia, fala para eles que eles vêm para Belém, do Pará, no Brasil. Eles não sabiam onde era. Pega um globo, vai ver, descobre que é no Brasil. Compra uma passagem e vem, ninguém apoiou. Eles vêm para o Brasil trazendo a mensagem pentecostal. Chega aqui no norte, lá em Belém do Pará. Eu vou contar, vai ter essa matéria. Aí quando eles chegam lá, eles vão para a Igreja Batista, porque ele tem amigos na Igreja Batista. E eles não falam português, vão ter que aprender, um trabalha de dia e o outro aprende, um trabalha e o outro estuda o português, à noite ensina para o outro. Mas eles vêm para a Igreja Batista, vão para a Igreja Batista. Chega lá, eles começam a pregar, mas qual mensagem? Os batistas são tradicionais. Esse plus, esse a mais, essa segunda bênção, Jesus salva, cura, mas batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, dá dons espirituais. A mensagem pentecostal entra ali, os batistas falam aqui não. Então é o seguinte, faz um racha na Igreja Batista, para falar a verdade. Aí o que acontece? Os irmãos que receberam ele, que ficavam lá no porão da igreja, mandam eles embora de lá.
Só que no meio dessas pessoas que ouvem a mensagem do Daniel Berg Gunnar Wing aqui no Brasil, em 1911, o que ele faz? 1º de junho de 1911, se eu não estou enganado, o que acontece? Eles tinham uma irmã da Batista lá no meio que ouve a mensagem e crê. Mas essa irmã, Celina de Albuquerque, essa irmã há quem diga que ela tem um câncer na boca, há quem diga na língua, outra na boca. E aí o que acontece? Ela escuta a mensagem pentecostal e ela crê que Jesus pode curar. Os irmãos vão lá, faz um culto na casa dela, Daniel Berg e Gunnar, faz um culto e vão embora, era numa quinta-feira e vão embora. Fica a irmã Celina de Albuquerque e a irmã Nazaré, que é irmã ou é cunhada dela, juntas. Os irmãos foram embora, elas continuam orando e vão buscar Deus, porque elas creem na mensagem. Se é verdade, me batiza, Jesus. Me batiza, Jesus. Me batiza, Jesus. Jesus batiza a irmã Celina de Albuquerque, a primeira mulher em solo brasileiro a ser batizada com o Espírito Santo. Mas só não batizou como se fosse pouco. Jesus curou a irmã Celina de Albuquerque, para a glória do nome dele. Depois batizou a irmã Nazaré, que foi para Pernambuco, para outro lugar, abrir trabalho. Daí para cá, nunca mais parou a mensagem pentecostal. Chegou até mim, chegou até você. E nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Você pode glorificar Jesus comigo? De lá para cá, foi igual pipoca no micro-ondas. Não parou e não vai parar. Aleluia! Xandarrama, Labraçu. Essa é a nossa história. De lá para cá, chama pentecostal, entra com tudo nos corações, e eles vão nos povoados, vão de a pé, vão de barco, em cima de mula, e vem, aí vai do Pará, vem para Santos, vem para o Rio de Janeiro, São Paulo, e para tudo quanto é estado, aí chega e vai convertendo gente, e foi convertendo, aí converteu não sei quem, é uma história longa, aí chegou no bispo, chegou na tua pastora, chegou em você pode glorificar Jesus por isso? Xandarrama, Labraçu. Essa é a contribuição pentecostal das missões. Incendiados com essa chama do Espírito, saíram. Eu poderia falar das missões na Índia, na África, não dá tempo, mas é só para explicar para mim esses 3 passos. Lá no Instituto Betel, na faculdade, onde o pessoal fala que teologia esfria coisa nenhuma, teologia aquece coração e incendeia a alma. Xandarrama, Labraçu. Lá, aqui no colégio bíblico, depois em Seymour, depois no Brasil e depois aqui hoje. Você pode glorificar Jesus por isso. Essa é a nossa história. Xandarrama, Labraçu, essa é a nossa história. O mesmo Espírito que impulsionou a chama as missões mundiais, é o mesmo Espírito que está revelando para nós nessa noite, dizendo eu e você, a gente pode ser missionário aqui, na casa, no bairro, ou transcultural, onde Ele quiser. Vamos levar essa mensagem. Jesus entra no coração da adolescente, da menina. Jesus entra na casa. Jesus levanta obreiros com essa chama, com esse desejo pentecostal. Ele é o mesmo. Vamos conhecer as nossas raízes. Vamos conhecer o movimento pentecostal. Vamos pedir para Jesus batizar os nossos crentes com o Espírito Santo. Vamos sair do play, do parquinho. Vamos mergulhar nas profundidades das águas. Se fosse para você nascer no tempo da lei, você estaria no tempo da lei. Mas Ele te chamou no tempo da graça, nesse tempo. E sabe o que eu fico pensando? Eu falei isso domingo. Você sabe que, de novo, para ser crente tem que ser corajoso. Não vou tomar café agora. Para ser crente tem que ser corajoso. Lucas 13, o versículo acho que é 30 por ali. Jesus estava lá nos territórios de Herodes. Herodes não queria saber de Jesus, estava bravo, mandou um recado pelo mensageiro para Jesus falando, o Herodes mandou o senhor sair dos termos dele, vai embora daqui. Ele falou, aí Jesus falou, ok, vai dizer para aquela raposa. Pega aí, a gente termina aqui, Lucas capítulo 13, e o verso, vê se é 32. Lucas 13:31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te.
32. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa, que hoje, amanhã, expulso demônio, curo enfermo, e no terceiro dia terminarei. Verso 33. Poderia deixar essa mensagem aqui, né, para o dia 31. E importa, contudo, leia comigo, caminhar. Amém? Manda dizer para aquela raposa: eu não vou parar. Manda dizer para aquela raposa: eu não vou parar. Importa caminhar hoje, caminhar amanhã e caminhar depois da manhã. Jesus está dizendo o seguinte: aquilo que o Pai me deu para fazer, eu vou terminar na sua integridade, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então faça o que Deus te deu. João 17, versículo 1. Pai, eu consumei a obra que tu me deste para fazer na terra. Amém? Por isso, não vai para o céu devendo nada, não. Não abrevia seus dias indo para o céu, porque começa a reclamar muito, Jesus fala: vou preparar e vou levar. Não abrevia seus dias, não. Faça tudo o que Ele te deu para fazer, ainda que seja penoso, doloroso, ainda que custe a cabeça, as amizades, ainda que custe a gente com o nariz torto para a gente falsa do lado da gente que fala da gente na inocência da gente, na sinceridade da gente. E faça aquilo que Ele te deu, aquilo que te entregou, porque nós vamos chegar diante dEle aquele dia, amém? Você pode adorar Jesus por isso? Nós vamos chegar diante dEle aquele dia. Deus abençoe.